Bom dia, Paula. Bom dia a você de todo o Brasil. Começamos te mostrando o céu de São Paulo. Na capital paulista, manhã fria e chuvosa, com máxima de 17 graus. E o dia deve seguir assim, chuvoso. Na catequese de hoje, o Papa Francisco afirmou que a velhice é nobre. Não precisa usar maquiagem para mostrar sua nobreza. Hoje lembramos dos diáconos, essa vocação tão importante para a igreja. Nossas equipes em Brasília e em São Paulo trazem as últimas informações dessa manhã. Vamos fazer um passeio para conhecer a cidade de Lisboa, pois ela será a sede da Jornada Mundial da Juventude em agosto do ano que vem. Agora tem um breve intervalo, vamos seguir com imagens da capital mineira e logo voltamos. Hoje Belo Horizonte tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. A máxima por lá chega aos 25 graus. Neste dia 10 de agosto, lembramos o dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. A Aline Mécio conversou com o diácono Nelsinho Correia, da comunidade Canção Nova, para conhecer um pouco mais sobre essa vocação. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Adelita. Bom dia a você e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Muita gente, né, Adelita, tem curiosidade para saber como é o dia a dia e a vida de um diácono. Por isso, nesse dia de São Lourenço, padroeiro aí dos diáconos, eu conversei com o diácono Nelsinho, aqui da comunidade Canção Nova, e ele me explicou um pouquinho mais sobre isso. Vamos conferir. O diácono tem uma função muito específica. Na liturgia, por exemplo, pode ter 5.000 padres, 800 bispos. Se tiver um diácono, é ele que proclama o evangelho, ele que prepara o altar, é ele que, na hora do pôr Cristo, segura o cálice. Então tem funções na liturgia muito específicas do diácono, né? Que é o diácono quem realiza. Ele estando ali, é a função dele. Mas o campo de ação do diácono realmente são os pobres. O diácono é chamado a cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, das viúvas, mas onde eu me realizo mesmo, no meu trabalho com os pobres, levando roupa, comida, cesta básica, arrumando cirurgia para as pessoas. Quando eu fui ordenar diácono, eu já tinha 3 filhos, né? O bispo, antes de ordenar aquele candidato ao diaconato, ele tem uma conversa com a esposa, separado, só com ela. Se ela não autorizar, ele não ordena o diácono. Olha, eu tenho muita gratidão a Deus pelo meu diaconato, porque eu continuei sendo eu mesmo. E parabéns a todos os diáconos permanentes que fazem esse trabalho tão importante para a nossa igreja. Agora a gente vai mudar de assunto e vamos lá para Brasília conversar com Francisco Coelho, porque ele está no Encontro Nacional do Agro. O evento reúne sindicatos rurais e empresários do setor do agronegócio. Bom dia, Francisco. Quais as novidades por aí? Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias manhã de todo o Brasil. Nós estamos aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que fica na região central de Brasília, esse Encontro Nacional do Agro, que é promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, federações e sindicatos. Esse encontro deve reunir cerca de 3.500 pessoas ligadas ao setor produtivo do agronegócio. Também devem passar por aqui políticos e autoridades e o presidente da República. Importantes temas serão debatidos e uma carta, inclusive, está sendo apresentada neste momento com o nome "O que esperamos dos próximos governantes?". Nesta carta, a Confederação e o setor agrícola vai falar sobre a reforma tributária, a reforma política e também sobre temas importantes ligados ao agronegócio, como a segurança alimentar, o aumento da
conectividade no campo, que é o acesso à internet aos produtores rurais, e também a produção de fertilizantes. Esse é um dos principais temas abordados aqui para quem produz plantação no campo, precisa desses fertilizantes, e a importação desse produto vem principalmente da Europa, da Ucrânia e da Rússia, e a importação foi bastante impactada por conta da guerra que acontece lá no leste europeu, e esse é um motivo de preocupação dos agricultores brasileiros que querem a implementação de fábricas de produção de fertilizantes aqui no Brasil, para que seja diminuída a dependência de exportação, de importação desse produto de outros países. Ao final do encontro também vai ter uma premiação aqui para as melhores prosas de porteira e os melhores queijos. Então não vai faltar esse gostinho do campo aqui no centro da capital. Esse encontro vai durar todo o dia e vai debater todos esses temas que eu falei, inclusive a produção de grãos no Brasil, que bateu o recorde. A segunda safra foram 270 milhões de toneladas de grãos produzidas nessa segunda safra, de acordo com a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A gente segue aqui acompanhando o evento e eu volto com vocês nos estúdios na capital paulista. Muito obrigada, bom trabalho para você, Francisco. Hoje a frente fria ainda está atuando no centro-sul do país, mas amanhã já começa a perder força. Vamos conferir na previsão do tempo. As temperaturas amenas no centro-sul variam entre 12 e 15 graus em Porto Alegre, 17 e 26 no Rio de Janeiro e 13 e 24 graus em Cuiabá. Enquanto as instabilidades seguem hoje em áreas do sul, sudeste e centro-oeste, no nordeste, boa parte da região tem previsão de um dia ensolarado e tempo seco, com máxima de 36 graus em Teresina. A chuva continua na faixa litorânea da região, sem grandes alertas. E no norte, chove de forma constante em praticamente todos os estados, com exceção do Tocantins, sul do Pará, Rondônia e leste do Acre. As máximas variam entre 28 e 36 graus na região. A seguir, as notícias que estão em destaque pelo mundo hoje. A gente volta em 2 minutos. Veja aí como está o tempo agora pela manhã em Florianópolis. Por lá, quarta-feira chuvosa e fria, a máxima não passa de 16 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e quarta-feira é dia de catequese do Papa. Logo mais à 1 da tarde você acompanha aqui na TV Canção Nova esse momento de formação com o Papa Francisco. O ensinamento de hoje foi sobre a juventude e os idosos. Francisco afirmou que nossa vida na Terra é tempo de iniciação à vida que só encontra realização em Deus. Disse que a velhice é nobre, não precisa usar maquiagem para mostrar sua nobreza. Explicou que nossa vida não se destina a fechar-se em si mesma, numa perfeição terrestre e imaginária. Está destinada a ir além, através da passagem da morte, porque a morte é uma passagem. Na verdade, o nosso lugar estável, o nosso ponto de chegada não é aqui, é ao lado do Senhor, onde Ele habita para sempre. Você confere o texto completo da catequese no site noticias.cançãonova.com. E a gente segue agora com as notícias internacionais. O resgate de refugiados no Mar Egeu e as medidas econômicas para combater a inflação nos Estados Unidos estão entre os principais destaques de hoje. O New York Times dá destaque à economia americana e afirma: espera-se que o relatório divulgado hoje mostre que os aumentos dos preços desaceleraram no mês passado, já que os preços mais baixos do gás e das passagens aéreas criaram um alívio bem-vindo para os consumidores. Se a inflação não se moderar o suficiente nos próximos meses, isso pode obrigar a Reserva Federal Americana a tomar medidas mais agressivas para reduzi-la. Os mercados buscam orientação, os investidores aguardam novos dados e os mais pobres sofrem com um golpe duplo, inflação e perda de emprego. Venezuela anuncia o restabelecimento das relações militares com a Colômbia. Esse é o destaque do El País.
2 dias após a posse do presidente Gustavo Petro, a Venezuela toma medidas concretas para restabelecer as relações com a Colômbia. O ministro da Defesa, Vladimir Patrino, anunciou nesta terça-feira que recebeu ordens de Nicolás Maduro para imediatamente restabelecer as relações militares com as novas autoridades colombianas, em particular, seu colega Iván Velásquez Gómez. O gesto implica num degelo entre as duas nações que passaram mais de 7 anos bloqueando passagens de fronteira. O alemão Deutsche Welle destaca: OMS condena ataques a macacos no Brasil por medo da varíola. Em meio à disseminação da varíola dos macacos, casos de envenenamento e apedrejamento de animais são registrados pelo país. A Organização Mundial da Saúde condenou nesta terça-feira relatos de ataques contra primatas no Brasil, devido ao medo de contágio pela varíola dos macacos. A porta-voz da agência, Margaret Harris, alertou que a transmissão agora é feita de humano para humano. E o italiano Avenire Stampa, embarcação de imigrantes, afunda no Mar Egeu. 29 pessoas foram resgatadas vindas do Afeganistão, Iraque e Irã. O barco vinha da Turquia e seguia para a Itália. As buscas continuam porque, de acordo com as declarações, havia 80 pessoas no barco. As buscas são prejudicadas pelos ventos fortes, relata Nikos Kokolas, porta-voz da Guarda Costeira. A perigosa travessia de algumas milhas náuticas entre as ilhas gregas e a costa turca no Mar Egeu custa a vida de milhares de refugiados deslocados que tentam chegar à Europa a bordo de barcos improvisados para escapar de guerras e da miséria. Aqui no Brasil, o Banco Central estima que golpes e fraudes devem causar um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais este ano. Para prevenir operações suspeitas, bancos investem em tecnologia e o consumidor tem papel fundamental. Os bancos investem tradicionalmente muito em tecnologia. Nós temos um setor bancário dos mais modernos do mundo. Para você ter números, em 2021 a gente investiu 30,5 bilhões de reais, sendo que 10% disso é exatamente em cibersegurança e segurança, exatamente por essa preocupação. Mas o que eu posso afirmar é assim, que o segmento bancário é muito seguro, os aplicativos são seguros, é importante ter alguns cuidados, mas do ponto de vista da infraestrutura e da tecnologia, ela é super segura. O papel do consumidor aí é fundamental, lembrando que os dados eles são do cliente e é muito importante esse cuidado com as suas senhas, com as suas credenciais, você não informar para ninguém essas suas senhas. É muito importante também, assim, quando você receber uma ligação de um banco, o banco ele não vai pedir sua senha. Então, muito cuidado com quem você está, com como você está mantendo as suas informações. Esse cuidado é fundamental para que você consiga usar os canais digitais de maneira segura. Se você tiver esses cuidados, a segurança é garantida. A seguir, vamos conhecer a cidade sede da JMJ do ano que vem. Voltamos em 2 minutos. Veja aí como está o tempo em Curitiba, a capital mais fria do país. Por lá, chuva durante todo o dia, com termômetros entre 9 e 14 graus. Aqui em São Paulo, um dispositivo com inteligência artificial vem ajudando pessoas cegas ou com baixa visão a terem acesso à leitura. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A tecnologia israelense chegou ao Brasil em 2018 e é capaz de transformar texto em voz alta, sem a necessidade de conexão com a internet. O dispositivo pesa apenas 22 gramas e se conecta a todo tipo de armação de óculos, como mostram essas imagens. Basta apontar o dedo onde quer que se faça a leitura. O sensor captura a imagem e, através da inteligência artificial, converte as informações instantaneamente em áudio por meio de um pequeno alto-falante que fica acima do ouvido. Em São Paulo, o dispositivo foi distribuído em todas as bibliotecas municipais e vem fazendo uma grande diferença. O equipamento permite que a pessoa possa trazer os materiais próprios, inclusive ele possui alguns recursos que permitem que a pessoa tenha autonomia para além da leitura. Ele faz descrição de imagem de pessoas que estejam se aproximando, ele faz a leitura da hora do relógio e também leitura de notas em dinheiro, por exemplo. Pessoas cegas ou com baixa visão receberam esse dispositivo também em diversas escolas e universidades públicas ou privadas em diversos estados do país.
Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Hoje vamos dar um passeio para conhecer a cidade de Lisboa, em Portugal. Nossa equipe mostra os detalhes da cidade sede da Jornada Mundial da Juventude do ano que vem. A fim de assinalar a contagem decrescente, a Fundação Jornada Mundial da Juventude lançou a campanha Vemo-nos em agosto de 2023, que contará com diversas iniciativas nas redes sociais. A história da cidade lisboeta conta como a fé e a coragem dos antigos navegadores inspiram a aventura internacional do ano que vem. Torre de Belém, no Rio Tejo, já no acesso para o oceano, de onde partiram os grandes navegadores portugueses nas empreitadas dos séculos XV e XVI. No ano que vem, em vez de partirem, jovens do mundo inteiro chegarão a Lisboa. Mas o anseio das grandes navegações continuará o mesmo, o de partir, ir apressadamente e explorar um novo mundo a partir da Jornada Mundial da Juventude. A cidade sede da JMJ é surpreendente e se revela aos poucos. É simultaneamente antiga e moderna. A começar pela Sé, passando pelos bairros históricos de Alfama e do Castelo, pode-se apreciar lindas paisagens da cidade e do Rio Tejo. Ao percorrer a zona ribeirinha, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, ambos patrimônios mundiais da humanidade. O charmoso elétrico nos leva até a igreja onde nasceu Santo Antônio, um dos patronos das jornadas, e ao lado um museu dedicado a ele. A igreja ergueu-se sobre a gruta do seu nascimento. Nós estamos a preparar uma programação especial para receber estes turistas que vêm cá a Lisboa nesta altura e no fundo para frisar esta ideia de que Santo António nasceu aqui em Portugal e toda a formação dele foi feita aqui em Lisboa. O Castelo de São Jorge está situado na mais alta colina da cidade. A fundação nos séculos X e XI remonta à época de Lisboa como importante cidade portuária muçulmana. Em 1147, Dom Afonso Henriques conquistou o castelo e a cidade aos muros, o que o levou a cumprir a promessa de construir um mosteiro dedicado a São Vicente. Foi então fundado do lado de fora das muralhas da cidade. No assim chamado Mosteiro São Vicente de Fora, viveu Santo Antônio quando era Fernando de Bulhões, antes de ir a Coimbra e decidir tornar-se franciscano. Quando nós olhamos para a figura de António, vimos o quê? Um jovem que deixou-se de enamorar por Cristo, deixou elevar-se de tal maneira que hoje, quando olhamos para António, olhamos para quem? Para um jovem com o menino Jesus. Os jovens hoje podem olhar para António dizendo: obrigado, eu tenho uma orientação para a vida, eu tenho algo com que eu posso me identificar, que espera por todos os jovens que venham aqui à cidade de Lisboa. A Canção Nova também vive essa expectativa das jornadas. Neste sábado, às 19 horas, a TV Canção Nova Portugal estreia o programa Todos On. Até julho de 2023, o programa terá convidados, música, entretenimento e o forte anseio de conectar-se com os jovens e com o Papa. A produção poderá ser ainda assistida no site tv.cançãonova.pt ou no YouTube. Que lindo, né? Deu até vontade de participar da JMJ do ano que vem. Fica aí o convite para toda a juventude católica se reunir com o Papa Francisco em agosto de 2023. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Agora você pode ficar com a companhia da Canção Nova, continuar conosco. Encerramos essa edição dando uma olhadinha no céu de Maceió. Fique com Deus e até amanhã.